Ultimamente, muitas pessoas têm falado sobre a fuga de investidores estrangeiros na Bolsa Brasileira. Então vem comigo que eu vou te apresentar alguns dados para que tu possa entender melhor esse movimento e também te dar um pouco da minha perspectiva. Essa notícia aqui no site do Poder 360 chama muita atenção porque ela fala, então, da queda de capital estrangeiro dentro da B3, que já se acumula em 22 bilhões, enquanto também o Ibovespa acumula uma queda de 4,52% nos 3 meses iniciais de 2024. Então, antes de partir direto para a explicação do porquê que essa fuga de investimento estrangeiro está acontecendo aqui no Brasil, eu só gostaria de te mostrar um panorama de como foi essa relação de fluxo de investimentos estrangeiros no nosso país em relação aos anos anteriores e também principalmente ao ano passado. Então, como a gente viu ali no Poder 360, essa queda acumulada de fuga de capitais estrangeiros no Brasil, ela se dá em 22 bilhões e aqui, se a gente for ver, esse número ele representa praticamente um mês de entrada que nós tivemos no Brasil frente ao ano passado. Então, por exemplo, seria equivalente ao mês de novembro. Então, assim, ela não é uma queda tão expressiva quanto muitas mídias e muitos influenciadores estão noticiando. Acho que dá pra gente já tranquilizar um pouco com essa informação. Se a gente for ver aqui no ano de 2023, nós tivemos um superávit de 45 bilhões. E esse valor, com certeza, ele é um valor relevante, porque afinal de contas, 22 bilhões seria praticamente a metade desse superávit que nós tivemos em 2023, e nós ainda estamos recém em abril e temos todo um ano pela frente. Então essa queda ela pode sim representar um déficit, mas a gente sabe que existem oscilações e depois eu vou mostrar um gráfico para vocês de como tá essa relação de fluxo de investimento estrangeiro no ano atual de 2024. Mas só pra gente ter aqui então esse panorama, por exemplo, no ano de 2022, nós tivemos muita entrada de capital estrangeiro, representando mais de 100 bilhões. Em 2021 houve uma queda, em 2022 uma queda, 2019 também houve uma queda, também seguido de 2018. Então assim, os anos que nós tivemos superávit foi de 2022 e 2023. Nos anos de 2016 e 2017, nós também tivemos esse superávit. Então assim, nesse período amostral que nós temos aqui desde 2016, nós tivemos basicamente então 2023 e 2022 de superávit e 2017 e 2016. Os anos de 2018 até 2021 foram anos de déficit de capital estrangeiro na nossa bolsa. Se a gente for olhar especificamente para o ano de 2023, que foi o último que se passou, a gente pode ver que essa entrada de capitais mais fortes se deu de novembro a dezembro. E para te explicar um pouco por que uma entrada de capital estrangeiro muito forte no ano de 2022, eu trouxe aqui esse gráfico que mostra a relação do histórico do preço sobre lucro do índice Bovespa e basicamente a gente consegue ver que, dado a média histórica que o país já teve, por exemplo, aqui nos anos de 2017, 2018, 2020 e 2021, a gente percebe que esse indicador ele chegou a estar na casa dos 22. Então, representa que a nossa bolsa estava cara frente à sua média histórica, que seria ao redor de 12, 11. Então, foi por isso que nesse período aqui de 2022, se a gente for ver aqui, esse PL ele estava na casa de 4, 4,5, 5. Então, assim, esse período aqui de baixa que nós tivemos foi um período de bastante oportunidade para comprar ações descontadas na nossa bolsa de valores. Então, foi um período muito atrativo para investimentos em renda variável. Foi por isso que a gente teve uma entrada de capital estrangeiro bem expressiva nesse período. Como a gente pode ver aqui, nós estamos com um PL de 7,7, o que ainda representa, frente à nossa média histórica, um momento abaixo. Porém, o que eu gosto de sempre mostrar aqui nesse gráfico é que se a gente excluir Petrobras e Vale, a gente tem uma grande diferença entre o PL da nossa bolsa. Ou seja, aí a gente já está falando de um PL que era 7 e passou a ser quase 11. Então, um PL que já está chegando próximo à média dessas oscilações do Brasil. Ainda que esse PL esteja abaixo frente à nossa média, que conforme eu falei, seria em torno de 12. Não necessariamente tem a ver com o preço das nossas ações aqui no Brasil. Eu tô aqui no site do Dados de Mercado e aqui ele mostra o fluxo de investimentos na B3. Então, como a gente pode ver aqui, no período de novembro a dezembro foi aquele boom que nós tivemos de muito capital estrangeiro entrando na nossa bolsa. E do início de janeiro, que representa aqui no dia 2, ou até o último dado que nós temos aqui no momento que eu gravo esse vídeo, que seria em 27 de março, a gente percebe uma queda muito expressiva e somente uma fuga de capital. E agora eu gostaria de explicar o porquê que isso está acontecendo e como isso poderia afetar os teus investimentos. Então, voltando aqui para a matéria que nós temos do Poder 360, um dos principais motivos dessa fuga de capital estrangeiro foram tentativas de interferência do governo brasileiro nas empresas com os papéis de maior liquidez. Ou seja,
seja, a gente está falando aqui da Petrobras e também da Vale, juntamente com os ruídos no cenário internacional. Então, para quem acompanha mais o mercado, viu que teve um comunicado da Petrobras, do Conselho de Administração, de suspender a distribuição dos dividendos extraordinários, porque afinal de contas, a Petrobras mantinha um alto índice de pagamento de proventos. E isso, consequentemente, frustrou muitos investidores e derrubou as ações. Esse anúncio, então, ele foi feito no dia 8 de março de 2024 e aproximadamente nesse dia foi 1,8 bilhão de reais em recursos estrangeiros que deixaram a bolsa. Em termos de valor de mercado, a Petrobras, ela perdeu então 55 bilhões em um único dia. Vocês podem imaginar que somente um comunicado, já que a gente está falando de Petrobras e Vale, que são as empresas mais líquidas. Outro fator importante que também aconteceu na Vale é que o governo então tentou colocar o ex-ministro da Fazenda, o Guido Mantega, no comando da companhia no lugar do Eduardo Bartolomeu. E isso fez com que o Conselho de Administração decidiu renovar o mandato do executivo até no dia 31 de dezembro. Só que essa incerteza na sucessão do cargo de liderança e principalmente a queda do preço do minério de ferro no mercado internacional fizeram a companhia perder 70 bilhões de valor de mercado em 2024. Então, somente para dar um panorama para vocês, para caso alguém não acompanhe, esse daqui é o resultado da Vale no período atual desse ano. Então, desde janeiro, as ações já caíram 21% do seu valor, e isso faz com que a Vale esteja num patamar de preços que ela teria no final de 2020 para 2021, se a gente for ver aqui numa tendência que a empresa possui. Então, vocês podem imaginar que, com certeza, foi uma queda bem expressiva no valor da empresa. E isso fez, consequentemente, que muitos investidores estrangeiros também vendessem os seus papéis e deixassem as ações de lado. Por outro lado, se a gente for olhar o resultado da Petrobras, nós vemos que ela possui um acumulado de aproximadamente 1% de queda desde o início do ano até o momento. Porém, olhando numa perspectiva mais ampla, nos últimos 5 anos, ela ainda assim acumula uma valorização, estando próxima de um patamar quase que histórico na cotação da sua ação. Outra coisa que a gente percebe é a questão do cenário internacional, conforme nós comentamos. Então, com a decisão do Fed, que seria o Banco Central americano, eles mantiveram os juros na faixa de 5,25 e 5,50. Então, esse é um dos fatores muito importante, porque esse patamar de juros nos Estados Unidos é um patamar considerado alto, não é que nem no Brasil, que nós chegamos a 2 dígitos, por exemplo, mas é como diz aqui na matéria, quando os juros de uma economia forte como a americana remuneram bem, a tendência dos investidores é correrem para o mercado onde há mais estabilidade. Para a gente ter como um cenário de comparação, eu gosto muito de trazer essa tabela aqui do Clube dos Poupadores, onde mostra a relação dos juros atual no Brasil, ou seja, a nossa taxa Selic, a inflação e o quanto é o nosso juro real frente a outros países. Para caso alguém não saiba, o Brasil estava com 13% de juros de taxa Selic recentemente, enquanto a nossa inflação ela gerava na casa dos 5%. Então, o Brasil teve uma queda nos seus juros, enquanto os Estados Unidos eles tiveram um leve aumento, conforme eu falei, 5,5%. É um patamar considerado mais alto nos Estados Unidos, enquanto a sua inflação ela é consideravelmente menor que a do Brasil, e eles também possuem um juros real que, na verdade, chega a ser quase 3 vezes menor que o do Brasil. Mas ainda assim, o Brasil, assim como México, Rússia, China e Índia, são vistos como países com maior risco para se investir. Então, nesses cenários, é muito mais preferível que os investidores queiram ser mais conservadores e deixar o seu capital no seu próprio país ou nos Estados Unidos, que é a economia mais forte que nós temos atualmente, enquanto deixar num país emergente com um cenário de governo mais preocupante ou pelo menos mais arriscado. Para a gente ilustrar também essa questão, aqui eu coloquei um comparativo dos títulos de 10 anos que nós temos no Brasil versus os títulos dos Estados Unidos, e como a gente pode ver, no Brasil ele chegou a um patamar de 14% ali em junho de 2022, enquanto agora esse patamar está próximo de 11%. E o dos Estados Unidos, ele sempre foi significativamente menor do que o Brasil, justamente por o governo manter uma política econômica mais estável no país. Porém, se a gente for ver,
ele cresceu de praticamente 2,5% para 4%, o que torna mais atrativo para os próprios investidores deixarem o capital no país, justamente por não correr tanto risco vindo para um país emergente, conforme eu comentei. Esse é um gráfico que eu acho muito legal, que ele é basicamente quanto as bolsas ao redor do mundo representam do total de capitalização mundial mesmo, tá? E se a gente for ver aqui, os Estados Unidos representa 44% em média de todos os investimentos ao redor do mundo. E se a gente for ver aqui, o Brasil representa somente 1%, tá? Isso que esse gráfico, eu preciso deixar claro para vocês que ele é de 2018. Existe um gráfico atualizado, porém não tem esse percentual do Brasil de tão ínfimo que é. Então eu quis mostrar justamente para mostrar para vocês a mensagem que o nosso mercado é muito pequeno em relação a outros mercados que existem. Pegando num gráfico mais atualizado, aqui mostra os Estados Unidos com 42% de todo o capital investido, seguido da Europa com 11% e em terceiro lugar da China. Aqui não mostra o Brasil, porém o Brasil estaria enquadrado no mercado emergente. Então, assim, eu falo isso mais para vocês terem a perspectiva que o Brasil é sim um mercado muito pequeno e que talvez esse fluxo de investimentos estrangeiros pareça muito grande para a gente, porém, se a gente olhar num escopo macroeconômico mundial, ainda é um mercado muito em desenvolvimento. Então, assim, eu passo essa mensagem para justamente para vocês não se assustarem com esse tipo de informação que é passada, porque eu acredito muito que isso é um ciclo de mercado. Então, assim, para finalizar esse vídeo, eu trago uma relação para vocês entre o Ibovespa em dólares e o Ibovespa e o nosso Ibovespa em reais que nós temos aqui no Brasil, para justamente falar que um dos principais motivos que pode ter impactado nessa saída de capital estrangeiro seria justamente a realização de lucros no período de dezembro, porque afinal de contas, nós tivemos um 2022 que teve um momento muito bom para comprar e nós tivemos um pico, uma alta histórica no início de janeiro e no final de dezembro de 2023, e isso pode ser com que esse primeiro trimestre que ocorreu em 2024 e toda essa fuga de capital estrangeiro possa ter sido justamente os gringos realizando o lucro na nossa bolsa, e isso fez com que gerassem muitas interferências, porque afinal de contas, conforme a gente viu no início, teve um cenário internacional e teve principalmente intervenções governamentais com que fizeram com que grandes empresas aqui no Brasil tivessem quedas por conta dessas decisões políticas, e isso consequentemente abalou o nosso mercado, porque como eu mostrei para vocês, ele acaba sendo um mercado muito pequeno frente aos mercados que nós temos ao redor do mundo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se tu achou que faltou alguma coisa aqui que eu não comentei, por favor, deixa nos comentários. Se tiver alguma dúvida também, não se esqueça de deixar o teu like para me ajudar, e se não for inscrito no canal, por favor, se inscreve, que eu pretendo trazer sempre conteúdos de qualidade como esse. Então, um grande abraço e até mais.